Avatar, metaverso, criptomoeda, Web 2, Web 3, NFT. Parece um monte de palavrão, né? Mas essas são ferramentas essenciais para quem quer abrir um negócio hoje e precisa investir na internet. E esse é o tema da nossa entrevista especial. Seja muito bem-vindo. E para conversar com a gente hoje sobre esse assunto, a gente fala com Marcos Botelho, que é especialista em Web 3. Marcos, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação com a gente. E para a gente começar, o que é o Web 3? Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é sempre bom poder falar com outros empreendedores. Web 3 é a evolução da internet, né? Nós tivemos primeiro a Web 1, que foi quando ela foi inventada. Basicamente a gente tinha o acesso ali só para leitura, sem poder interagir, por meio de e-mails e sites. Mas depois a Web 2, que é o momento que a gente ainda está, em que com as redes sociais houve uma evolução, em que as pessoas conseguem também produzir conteúdo. E a Web 3 é a evolução que está começando agora, que é importantíssima, em que além disso tudo que a gente tinha nas Webs 1 e 2, agora nós podemos monetizar os conteúdos via tecnologia blockchain, que eu posso falar um pouquinho mais para vocês depois. E ela tem uma característica principal, que ela é mais descentralizada do que a Web 2. A Web 2 está na mão das Big Techs, Google, Facebook, Amazon, né? E a gente tem na Web 3 uma característica maior de descentralização, como a blockchain também tem. Marcos, a blockchain é o quê? Como é que ela funciona? A blockchain é uma rede de computadores interligados. Eu vou dar uma explicação que ela não é uma explicação técnica, mas para que as pessoas entendam. Ela é uma rede de computadores interligados rodando o mesmo software que valida informações que são colocadas ali digitalmente, de uma forma em que essas informações não podem ser corrompidas ou hackeadas se você atacar apenas um ou alguns computadores, como existe hoje num servidor, por exemplo, de uma dessas Big Techs. Como esses computadores estão em rede, são milhares de computadores conectados ao mesmo tempo, você tem essas informações sendo validadas em blocos, e essas informações até hoje ninguém conseguiu, ainda não há tecnologia para hackear ou para que essas informações sejam corrompidas. Ela foi inventada para viabilizar o Bitcoin, que é a criptomoeda que eu imagino que todos conheçam, em 2009, e de 2009 para cá ela tem funcionado sem problema algum, ou seja, de lá para cá, graças à tecnologia blockchain, você consegue validar informações digitais e ter certeza de que aquelas informações estão corretas e são incorrompíveis. Marcos, trazendo para o mundo do empreendedorismo, por que essas ferramentas hoje são importantes para quem tem uma empresa? Às vezes, o empreendedor ele vai abrir uma empresa que ele vai atender o cliente ali de forma direta, ali, tete a tete. Mas a internet também é essencial para ele hoje. Eu acredito que as empresas hoje precisam estar atentas com relação a essa questão toda da internet. Então, trazendo para esse mundo dos negócios, qual é a importância dessas ferramentas e como é que o empreendedor pode trabalhar com cada uma delas? As aplicações são inúmeras e a gente está muito no começo ainda, isso vai aumentar exponencialmente. Mas falando, por exemplo, de blockchain, tudo que a gente tem hoje, basicamente no trabalho de todo mundo, é digital, ou a grande maioria do que a gente tem é digital. Então nós precisamos de um local seguro para que essas informações sejam validadas e a gente saiba que isso não foi corrompido, que isso não é possível de ser hackeado e tudo mais. E isso vai viabilizar não só cadeias de informações dentro das empresas, mas também quaisquer negócios que tenham ou sejam digitais ou tenham aplicações digitais e que precisem dessas validações que antes a gente emitia por certificados, por exemplo. Então você tem uma vasta gama de produtos de ingressos, certificações, tudo aquilo que você precisar dar validade por meio digital, você pode fazer pela blockchain. E a Web3 ela é possibilitada graças à tecnologia blockchain. E tem um assunto que está muito agora em voga, que é a inteligência artificial. Imaginem o que é uma inteligência artificial trabalhando, né, produzindo conteúdo, né,
provocada ou não, ou seja, ela pode estar produzindo um conteúdo ali por, entre aspas, vontade própria, mas porque alguém no passado a programou, mas o fato é, essas informações, esse conteúdo que a inteligência está produzindo, a gente precisa ter certeza de que aquele conteúdo, onde ele existe, por quem foi criado, qual a inteligência criou e tudo mais, e a blockchain permite isso, permite que você rastreie todas essas informações digitais que, por exemplo, a inteligência artificial está criando. O blockchain, ele está ligado diretamente à Lei Geral de Proteção de Dados, ele faz parte também dessa questão, ele é utilizado também para que as empresas consigam proteger os dados dos usuários? Ele está ligado também intimamente, não existe uma previsão específica, mas a previsão genérica se aplica à blockchain também. Então você também tem a cobertura da LGPD, sem dúvida. E com relação a essa questão da inteligência artificial, eu quero muito entrar nesse mérito porque é o assunto do momento hoje. Inclusive, recentemente a gente teve o Web Summit Rio, eu inclusive fui cobrir esse evento e falou-se muito sobre essa relação da inteligência artificial, a questão da programação e o fato da inteligência conseguir aprender a partir daquilo e conseguir se movimentar sozinha. Marcos, como é que isso vai interferir diretamente nos negócios na internet? Como eu falei também para blockchain, para inteligência artificial, vale o mesmo raciocínio. São inúmeras as aplicações e como a gente está muito no começo, a gente consegue visualizar hoje algumas que estão mais óbvias, mas com certeza a gente teria muitas outras. Tudo aquilo que você puder ganhar velocidade na busca e na lapidação de informações, a inteligência artificial vai fazer. Até em construção de raciocínio, construções culturais, arte, tudo isso. O importante é que você visualize a inteligência artificial como uma potencialização do ser humano, não como uma ameaça. A gente vai ter que ter uma regulação em algum momento para isso, com certeza, mas a grande questão é, você tem na inteligência artificial uma ferramenta que potencializa o trabalho de cada indivíduo desde que ele saiba usar. É um pouco ou bastante diferente, eu diria, de usar uma ferramenta de busca como o Google, por exemplo, em que você vai receber um conteúdo e você mesmo vai ter que ali descobrir se aquele conteúdo te serve e em que medida ele te serve. Com a inteligência artificial, ela praticamente te dá o conteúdo pronto, desde que você saiba colocar os parâmetros ali para que ela faça isso, né? Então, atendimento, por exemplo, é algo que vai ser muito afetado por inteligência artificial. A inteligência artificial vai conseguir fazer isso perfeitamente em substituição ao ser humano, muitas vezes. Toda a parte de línguas, de tradução, ela consegue fazer isso com incrível eficiência. E, como eu disse, qualquer trabalho basicamente pode ser potencializado pela inteligência artificial, principalmente na parte de pesquisa e de redação ou até de elaboração de projetos. Marcos, você falou a palavra ameaça. Existem muitos rumores em torno da inteligência artificial, principalmente pelo fato dela conseguir aprender a partir de uma programação, como você já colocou, mas ela conseguir aprender a se movimentar de forma sozinha. Dentro da sua especialidade, dentro do que você trabalha, quais são as preocupações com relação a essa questão da inteligência artificial, principalmente levando em consideração o mundo dos negócios? Existe a preocupação. Eu acho que nós, os seres humanos, teremos que deixar muito claro para quem está do outro lado ali, para o outro ser humano que está usando, que ele saiba que aquilo é uma inteligência artificial. E como eu disse, a tecnologia blockchain é uma tecnologia que está caminhando em paralelo e que ela com certeza terá a função de deixar registrado o que a inteligência artificial está fazendo, sem que a própria inteligência artificial possa, aí já como um cenário de ficção, de filme futurista, sem que a própria inteligência artificial possa tentar apagar aquilo. Como a blockchain ela é imutável, ela é uma tecnologia em que as informações colocadas ali, elas não podem ser corrompidas, você tem uma segurança de que o que a inteligência artificial está produzindo, você consegue verificar. E aí, tanto para ver se existe algum abuso, quanto para ver se aquilo foi feito por um ser humano ou por uma inteligência artificial.
Você acha que qual é o caminho para a regulamentação dessa inteligência de forma que ela seja segura, mas que também não acabe aí cortando aí, talvez protegendo demais e atrapalhe o desenvolvimento dessa ferramenta que com certeza é a ferramenta do futuro, é a ferramenta que vai fazer diferença agora para quem quer ter empresa e para quem vai mexer com a internet também? Eu acho que o pior caminho é proibir, né? A gente já vê algumas iniciativas de governos ou até de entidades tentando proibir. Eu acho que esse é o pior caminho porque você atrapalha o desenvolvimento de uma tecnologia e perde o que ela pode ter de bom. Mas eu acho que vai ter que existir um debate na sociedade, um debate amplo, sobre as possibilidades e as vertentes, os caminhos que a inteligência artificial pode tomar e o que nós, seres humanos, queremos que isso seja feito, para que a gente tenha uma regulação na medida, né? Ela não pode ser uma regulação que inviabilize a utilização da ferramenta, mas ela também não pode deixar de existir ou ser uma regulamentação tão leve a ponto de que a gente tenha os seres humanos, entre aspas, substituídos em muitas coisas pela ferramenta. Eu acho que isso tem que ser um processo gradual, em que muitas funções que hoje o ser humano exerce, a inteligência artificial vai poder exercer, mas isso tem que ser feito de uma forma gradual, porque o impacto pode ser muito nocivo para a sociedade se isso for feito rapidamente. Marcos, eu vou te pedir licença um pouquinho, a gente precisa fazer um intervalo e na volta a gente continua conversando sobre esse tema. O intervalo é rapidinho, eu prometo para você. Na volta a gente vai continuar conversando sobre os caminhos da internet, os novos caminhos da internet para o empreendedorismo. E a gente vai falar sobre metaverso. A gente volta já. Eu prometi e cumpri. O intervalo foi rapidinho, a gente já está de volta e hoje na nossa entrevista especial a gente está falando sobre os novos caminhos da internet para quem quer empreender. E meu entrevistado de hoje é o Marcos, que é especialista em Web3. Marcos, voltando agora à nossa conversa, eu queria falar um pouquinho sobre o metaverso, que é essa questão do atendimento online. Ele vai dar um passo a mais para o atendimento online. Em algumas situações, até o representante ali, o vendedor, vai estar praticamente de frente com o consumidor, sem estar lá presencialmente. Como é que vai ser essa tecnologia daqui para frente? Eu acho que é uma tecnologia que vai ajudar bastante na humanização do atendimento. Hoje a gente já não gosta muito quando é atendido ou por um robô, seja um chat, qualquer coisa assim, ou mesmo por um atendente que fica num telefone, a gente de uma forma ali mais fria não se sente muito bem atendido. Ao passo em que você vai ter uma pessoa falando com você e você vai estar vendo a pessoa, mesmo que seja uma representação dela, né, um avatar, você sente que aquele atendimento é mais humanizado, né? E é aí que o metaverso vem como uma ferramenta importante para que as empresas tenham também uma representação delas nesse universo, principalmente pensando nas gerações futuras que estão aí para entrar no mercado, as gerações Z e Alpha, que são nativas digitais, que estão muito acostumadas a ter essa interação como se fosse o metaverso no universo dos games, né? O universo dos games em que elas usam amplamente, de uma certa forma, é uma experiência de metaverso. Agora, Marcos, o metaverso com o sistema de pagamento NFT, eles podem estar ali quase que interligados. Afinal de contas, vai ter um holograma, enfim, vai ter um atendimento mais humanizado, como você falou, mas feito por um sistema. E a partir dali o consumidor vai fazer um pagamento, vai adquirir algum produto, enfim. Nesse caso, eu queria perguntar para você como é que essas duas ferramentas podem trabalhar em conjunto e aproveitando que você explicasse um pouquinho também, duas perguntas em uma só, como é que funciona esse sistema NFT? Vamos lá, o NFT, para resumir, ele é uma sigla em inglês para Non-Fungible Token, ou token não fungível. O que é algo fungível, né? Vou explicar primeiro o que é algo fungível para depois o que é não fungível. Fungível é algo que é intercambiável, que é igual. Então, uma nota de R$100, por exemplo. Tanto faz se eu te der uma nota de R$100 e você me devolver outra. Elas são idênticas e têm o mesmo valor.
Algo não fungível é algo que é único e, portanto, não é intercambiável, não consigo trocar com você. Mesmo que eu tenha uma obra do artista Picasso e você tenha outra obra, elas são únicas. Eu não consigo trocar com você, elas por serem únicas, têm valores diferentes. O NFT, ele é uma tecnologia via blockchain, que eu expliquei agora há pouco, para que você possa ter itens digitais únicos. Então, até o NFT, você não sabia dizer qual era o item único digital. Então, se eu tirasse uma foto do meu celular e mandasse para o de vocês, como essas fotos são idênticas, eu não saberia qual era a foto original. A hora que eu tenho o NFT, é como se eu ganhasse uma certificação via essa rede de computadores que eu mencionei, a blockchain, em que eu subo a informação da foto que eu tirei, ela ganha um número, como se fosse uma chave de Pix, uma chave de letras e números, ganha uma data, ganha um autor e tudo isso fica registrado e é imutável. Então, mesmo que vocês tenham uma foto igual a minha, eu sei que a minha é original pelo princípio da anterioridade, porque eu coloquei ela antes ali na blockchain. Então, é isso que o NFT é. Ele permite que você tenha um arquivo digital único, ou seja, que eu saiba que aquele é o arquivo original, né? Isso, junto com o metaverso e junto com a inteligência artificial, está convergindo. Todas essas tecnologias estão convergindo agora. De que forma? Vamos imaginar que no metaverso você tem aquele ambiente que pode ser imersivo ou pode ser uma realidade aumentada. Eu posso estar olhando aqui o mundo físico nosso e via algum óculos ou pelo celular ter algo digital aparecendo. Mas vamos imaginar aquele imersivo que é o que a gente mais costuma ver e que as marcas têm usado. E que você entra ou pelo computador, ou pelo celular, ou até mesmo colocando um óculos de realidade virtual para acessar. Ali você vai ter um avatar que vai interagir com você, ou avatares que vão interagir com você. Esses avatares podem ser pessoas, seres humanos por trás, ou inteligências artificiais, olha a inteligência artificial convergindo aí, mas eu vou precisar saber que aquele avatar corresponde a tal pessoa ou a tal empresa. Eu preciso saber quem é aquele avatar, quem que está ali do outro lado. Como é que eu dou um certificado para saber que aquela pessoa é fulano ou que é representante de tal empresa? Via NFT, que é esse arquivo que eu acabei de falar, que ele vai virar uma certificação digital de que eu estou falando com aquela pessoa. A mesma coisa para os bens que eu estiver adquirindo ali dentro eventualmente. Se as empresas lançarem, já existem algumas lojas ali dentro, esses itens digitais, eu tenho certeza de que eles correspondem a algo original ou a algo que existe fisicamente, porque eles têm um NFT dando registro para eles. Então, e quaisquer outros ativos que você tiver ali, a gente já tem, por exemplo, terrenos virtuais sendo vendidos e tudo mais. Funciona tudo da mesma forma. Precisou certificar, o NFT funciona como ferramenta para isso. Eles têm cursos pontuais e existem inúmeros outros, se vocês procurarem em qualquer plataforma de curso aí, já existem. Como tudo isso, né, a gente está falando de informações relativas à internet e a ativos digitais, obviamente isso tudo tem na internet. Se você fizer uma pesquisa, você já vai começar a aprender. Inclusive foi assim que eu aprendi. Eu sou autodidata nesse tema, eu fui pesquisando ao longo dos anos e aprendendo essas informações. Está tudo muito mais fácil hoje. O assunto ele é denso, eu não nego, ele é um assunto um pouco complexo, mas você tem informação suficiente aí e eu recomendo muito esses cursos porque são cursos que, além de mostrarem para você o que é possível fazer, vão te capacitar para aplicar de fato. Marcos, qual é o futuro hoje dos negócios na internet? A internet está passando por mudanças muito rápidas. E qual é o futuro? Como é que vai ser isso daqui para frente? Olha, na minha opinião, a gente tem um desafio para os próximos 8 anos, e eu vou dizer por que esse prazo. Daqui a 8 anos, essas gerações que eu comentei, Z e Alpha, eles são nascidos a partir de 95, tá? Essas gerações vão corresponder, daqui a 8 anos, à metade do público consumidor mundial. Só que essas gerações, nós não conseguimos nos comunicar com elas da mesma forma que nós nos comunicamos via Web 2, essas redes sociais, até hoje. Então, o desafio é entender que essas gerações são diferentes e como nos comunicar com elas. E aí entra muito a história dos games, dos metaversos, todos esses criptoativos que eu falei, esses ativos digitais e a inteligência artificial, tudo isso convergindo.
você provavelmente vai precisar, para se comunicar com eles com efetividade, tratar de ativos digitais. Você precisa entender o que é isso, porque eles já dão valor a isso, porque nos games é algo que eles consomem diariamente. Os games nada mais são do que ativos digitais que eles estão consumindo. E também o ambiente de metaverso é muito semelhante ao ambiente de games, né? Então também é um ambiente que precisa ser estudado para que você possa olhar para o futuro, olhar para frente em negócios e em negócios em geral, e mais ainda para negócios na internet. Como as empresas podem trabalhar isso? Afinal de contas, como você disse, ele normalmente não existe, né? Esses ativos não existem. Então, como as empresas podem trabalhar isso, Marcos, de forma que elas possam crescer dentro daquilo que elas se propõem? Por exemplo, uma empresa que é uma loja de roupas virtual, como é que ela vai poder trabalhar esse ativo aí para que ele seja rentável para ela, de forma com que a empresa cresça? É muito importante a gente perceber que isso não serve só para quem trabalha virtualmente, né? Para uma empresa que tem itens só digitais. É muito importante a gente entender que isso vai servir para tudo. Tudo que você quiser validar no mundo físico, você pode ter um espelho, né? Um gêmeo que a gente chama no digital, para que você possa fazer a transação online e saiba que aquele item que está sendo vendido corresponde ao original. Eu posso ter a matrícula de um imóvel digitalmente, isso já está sendo feito. O documento de um carro como certificado digitalmente. Mas vamos pensar um pouco como as empresas e por que isso é tão importante daqui para frente. Essas gerações, elas pensam muito como comunidades. Então, por isso que eu disse lá no começo, essa Web3 é muito mais descentralizada. São pequenas comunidades, pequenos grupos de pessoas e de consumidores, portanto, que estão ali na internet transacionando, jogando, se divertindo, mas principalmente transacionando, seja itens físicos ou seja itens digitais. Para você ter acesso a essas pessoas, para você conseguir fazer negócios com essas pessoas, você precisa ter essa noção de comunidade e como a gestão dessa comunidade pode ser feita por meio de itens digitais. Para que você saiba que quem está do outro lado corresponde a quem realmente está, para que você possa dar benefícios em itens digitais para essas pessoas da sua comunidade de consumidores e para que você possa fazer a gestão digital de tudo isso. Então, todas essas tecnologias, no fundo, convergem para que você tenha uma comunidade de fãs da sua empresa ou da sua marca com a possibilidade de ser gerida digitalmente. Hoje existe essa possibilidade, mas ela não tem a potencialização que a blockchain dá, de você ter certificados, você basicamente não precisar se preocupar mais se quem vai estar ali de fato é quem diz que é e tudo mais. Você vai conseguir agora ter certeza de que a sua comunidade é aquela mesma com quem você quer falar. Marcos, a gente falou muito sobre conhecimento. A nossa entrevista está chegando ao fim e eu queria que você desse uma dica além do conhecimento, dentro de tudo que você conhece, de tudo que você viveu. O que você diria para um empreendedor que quer entrar nessa área da internet, ter esses conhecimentos também, além de, claro, obviamente, como você já tinha citado antes, a questão dele entender como é que funciona todo esse universo. Qual que é o caminho de ouro? Eu vou dar duas dicas, então, se você me permitir. Primeiro, seja curioso. Nunca deixe de ser curioso, porque a tecnologia ela é implacável. A gente não pode, mesmo que a gente não goste, a gente não pode lutar contra ela. Então, seja curioso e, segundo, seja aberto. Uma coisa está muito ligada à outra. Seja aberto para aprender essas coisas novas, para não ter preconceitos com as gerações que estão vindo por serem diferentes. Não adianta você simplesmente dizer isso não é para mim. Entenda que as gerações futuras, as que estão chegando, pensam de uma forma diferente. Tente entender o raciocínio delas, o contexto em que elas vivem para poder entender por que elas pensam assim. Então, se você for curioso e ao mesmo tempo aberto, eu acredito que você já está com 90% do caminho andado para poder atualizar o seu negócio. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Pode ter certeza que você ajudou muita gente hoje, ajudou a esclarecer como é que funciona esse universo, né? Afinal de contas,
A internet é o futuro do mundo, né? O mundo digital está aí e a tendência é que ele fique ainda maior. Obrigado por tudo, obrigado pela sua participação com a gente. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e fico à disposição para qualquer outro assunto. Obrigado, um abraço, até mais. Tchau, tchau, até mais. Para você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. A nossa entrevista especial termina por aqui. Se você perdeu algum detalhe, não tem problema, ou então se você quiser assistir essa entrevista novamente, é só você acompanhar a gente no nosso canal no YouTube. É só colocar lá na pesquisa, Canal Empreender. Continue ligado com a gente, Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Tchau!